Olá, tudo bem? Quando eu falo sobre ler a Bíblia e ler a Bíblia toda, às vezes pode parecer fácil, não é? Às vezes a gente fala como se fosse fácil, mas não é, tá? Requer persistência, requer disciplina, requer dedicação, requer paciência com textos grandes, muitas vezes com textos mais difíceis de compreensão. Nós estamos aqui na reta final, né, do nosso plano de leitura anual da Bíblia. E hoje, por exemplo, a gente tem Isaías 45, Ezequiel 16 e um texto pequeno de Efésios, Efésios 5, do 21 até 30 e alguma coisa assim. Um texto pequenininho lá de Efésios. Ezequiel, por exemplo, Ezequiel 16, é um capítulo com 63 versículos, né? Um baita de um capítulo. E um capítulo que não é muito fácil de ler, tá? Um capítulo desafiador. E eu imagino que às vezes você lendo o texto, você fica meio perdido, às vezes meio desanimado com a leitura. Mas na medida em que você vai lendo e relendo e compreendendo a história e entendendo as alegorias, tudo vai fazendo sentido, sabe? É como diz Lutero, né? É como se os portais do paraíso fossem sendo abertos diante dos nossos olhos. Então, é importante não desistir da leitura bíblica. E aí, nesse vídeo agora, eu vou tentar não fazê-lo muito longo, eu quero fazer uma explicação de Ezequiel 16, tá? Um capítulo longo, 63 versículos, não muito simples de entender, mas para você perceber como as alegorias e como o texto pode ser aplicado na nossa realidade de agora, certo? Eu vou tirar a minha carinha aqui e Não, vou deixar minha carinha por enquanto, vou usando aqui o nosso texto, vou só diminuir aqui, vou colocar aqui embaixo. Eu abri aqui no aplicativo Ezequiel 16, tá? Então temos aqui Ezequiel 16, a alegoria da Jerusalém infiel, tá bem? Aqui nós temos uma alegoria. O que é uma alegoria? É uma história que é contada para significar outra coisa, tá? A gente tem diversas figuras de linguagem na Bíblia. A gente tem alegoria, a gente tem parábola, a gente tem as ironias, uma série de coisas, tá bem? Aqui a gente tem uma alegoria, ou seja, uma alegoria é tipo aquelas histórias como você lê a história da formiga e da cigarra. Eu acho que é isso, né? Da cigarra e da formiga. É uma alegoria, né? É uma história com outro sentido, com outro significado, um significado mais profundo, né? Com uma lição de moral. Aqui, qual é a alegoria? Deus, para retratar o seu relacionamento com Jerusalém, e Jerusalém aqui também já é uma alegoria do povo de Deus. Então, Deus, para retratar o seu relacionamento com o seu povo, ele compara Jerusalém, ele compara o seu povo com uma mulher, com uma moça, tá? E fala desde o nascimento dessa menina, que ela é abandonada no nascimento, né? Então ela é nascida e desprezada pelos seus pais, e jogada fora sem nem cortar o cordão umbilical, tá? Então ela é jogada fora ali, com a placenta, cordão umbilical, ela é, tipo assim, jogada para morrer, abandonada para morrer. E Deus, então, passa e vê aquele bebezinho lá, recém-nascido, né, ali no seu sangue, batendo as perninhas, e Deus resolve acolher, adotar essa pessoa, tá? Esse bebê, essa menininha. E aí limpa o sangue e tal, e ela vai crescendo, e ela vai se tornando uma moça, e uma moça muito bonita, e ela é vestida, e Deus dá a ela roupas, e dá a ela joias, e dá a ela brincos, e dá a ela roupas maravilhosas, e dá a ela riqueza, e ela se torna tão bonita, mas tão bonita, mas tão bonita, e que a beleza dela a torna famosa por todo lugar e por todo mundo. E então começa a tragédia. O versículo 16 diz: mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta, tá? Essa mulher se torna tão bela, que ela usa a sua fama e a sua beleza para se prostituir, tá? E ela se torna prostituta, ela se torna adúltera, e aí a prostituição também é simbólica, tá?
fala da idolatria, fala de alguém buscando outros deuses, fala de alguém vivendo para a sua própria cobiça, para a sua própria vaidade, fala de alguém atraindo outras pessoas e usando os dons que recebeu de Deus para servir a outros deuses, para servir a desejos indecentes e desprezáveis, né? Então ele fala, por exemplo, você usou, versículo 16, você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, né? 17, você apanhou as joias finas que eu lhe tinha dado, joias feitas do meu ouro e da minha prata, e fez para si mesma ídolos em forma de homem e se prostituiu com eles. Ou seja, está falando de alguém que usa os dons que recebeu de Deus, que esquece a bondade de Deus, né? Esquece os dias da infância, esquece quando Deus mostrou amor e bondade para você, e você usa os próprios dons que Deus deu a você, que Deus recebeu de você, para você servir a outros deuses, servir a outros ídolos, para você viver uma vida em busca do pecado, em busca da vaidade. Então nós temos aqui o verso 15, tá? Até o verso 14, Deus vai falando de como que ele cuidou dessa pessoa, de como Deus cuidou do seu povo, né? Ou na alegoria, como Deus cuidou dessa menina, como Deus a adornou, como Deus se tornou o marido dela, né? O marido dela, por quê? Ela cresce, onde que está aqui? Vou achar aqui, fica mais fácil, não é? Verso 6, vou voltar aqui no verso 6, né? Então, passando por perto, vi você se espinhando em seu sangue. Verso 7. Eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou ainda mais linda das joias. Seus seios se formaram, seu cabelo cresceu. Você estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei por perto, olhei para você. Você já tinha idade suficiente para amar. Estendi a minha capa. A capa aqui é um símbolo de casamento, de relação conjugal, né? Estendi minha capa sobre você, cobri a sua nudez, você se tornou minha, né? Essa menina entra num relacionamento conjugal com Deus. Deus se torna o seu marido, né? Ela se torna noiva, né, de Deus. Então Deus aqui, na alegoria, ele é esse homem que entra em casamento, entra numa relação conjugal com essa menina que ele resgatou, que ele cuidou. E aí ela se torna sua esposa. E ele então a banha, a cuida dela, a veste com finas roupas, a cobre de joias. E, versículo 13, assim você se tornou adornada com ouro e prata e se tornou uma linda rainha, né? Você se tornou muito linda e uma rainha. Tudo isso simboliza o cuidado de Deus com o seu povo. É Deus que entra, que pega o seu povo, tira o seu povo do Egito, cuida do seu povo pelo deserto, dá a eles uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada. Deus faz com que esse povo se torne forte, se torne poderoso, tá? Dá a eles reis poderosos como Davi e Salomão. Esse povo se torna famoso em todo lugar, tá? Eles se tornam célebres. É o que Deus faz conosco. Deus nos encontrou perdidos em nossos pecados, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos abençoa, Ele nos dá uma esperança eterna, Ele nos dá dons e talentos e nós nos tornamos abençoadores e portadores de bênçãos, tá bem? A sua fama se espalhou e tudo. E aí chega o verso 15, que é o ponto de virada aqui, mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta, sabe? Lembra que na alegoria, essa menina se torna uma moça, se torna uma mulher e se torna a esposa do seu senhor, se torna a noiva do seu senhor. Mas ela então usa a sua fama e a sua beleza para se prostituir, ou seja, ela usa dos bens que recebeu, das bênçãos que recebeu para trair ao seu senhor, trair ao seu marido e se envolver com outros deuses, se envolver com ídolos, se envolver com os seus desejos pecaminosos, e ele se afasta de Deus e ela deixa
de cultuar a Deus, pode ir lá, deixa de cultuar a Deus e passa a buscar outros deuses. Isso é uma prostituição espiritual, tá? E então a história só vai adquirindo contornos cada vez mais trágicos, tá? A gente tem aqui, você usa, né, das suas roupas para adornar altares idólatras, né? Você usa as joias que eu lhe tinha dado, tá bem? Até a minha comida você usa ela para na adoração a outros deuses. Ou seja, é bem a história de alguém que usa os dons que recebe de Deus, as bênçãos, sabe? Cara, Deus abençoa você com o trabalho, Deus abençoa você com um emprego, Deus abençoa você com dinheiro, e aí você usa do dinheiro que você recebe, que é bênção de Deus, e usa esse dinheiro para o pecado, e usa esse dinheiro para uma prostituição espiritual, usa esse dinheiro de uma forma que despreza a Deus, tá? Por exemplo, Deus abençoa você com uma faculdade, a faculdade que você tanto queria, a faculdade dos seus sonhos. E aí você vai para a faculdade e esquece de Deus. Você vai para a faculdade e não tem mais tempo mais de ler a sua Bíblia. Você não tem mais tempo de orar. Tá? Você orava, buscava a Deus, Senhor Deus, me dê um trabalho, me dê um trabalho, me dê um trabalho. Deus te dá um trabalho e você deixa de ir. Eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Não vou na igreja porque, nossa, o trabalho me deixou exausto. Ou seja, você está usando os próprios dons que Deus dá a você para se afastar de Deus, para se prostituir espiritualmente, ou seja, buscando satisfação em outras coisas. Você ora, Deus me dê filhos, Deus me dê filhos, Deus me dê um marido, Deus me dê uma família. Deus te dá uma família e você usa essa família como desculpa para não buscar a Deus, para não cultuar a Deus, ou mesmo para buscar coisas que são nojentas e repugnantes aos olhos de Deus, tá? Então, cara, isso é muito sério, tá? Versículo 20, o buraco só vai ficando mais fundo, né? Você ainda pega os seus filhos e filhas que havia gerado para mim, os sacrifica como comida para os ídolos, tá? O povo de Israel é o povo de Deus, é o povo que recebe a terra de Deus. No entanto, esse povo abandona Deus e vai atrás de ídolos, e inclusive sacrifica os próprios filhos que Deus deu a eles, a esses ídolos. Quantas coisas você que tem pegado, que Deus te deu, e você tem sacrificado a ídolos, tá? Você entrega o seu dinheiro para coisas que desprezam a Deus. Você gasta o seu tempo naquilo que Deus odeia. É nós sacrificando os nossos filhos no altar da idolatria. Tá? Isso, cara, isso, quando você olha para isso e percebe o que está acontecendo, você percebe como que a alegoria se aplica também a cada um de nós. Tá? Deixa eu ir mais aqui. O versículo 15, né, fala, né, você confiou na sua beleza. E olha só o que diz o versículo 25. No começo de cada rua você construiu seus altares elevados e deturpou a sua beleza. Começa desprezando a beleza, mas em seguida o povo passa a deturpar a sua beleza, tá? O que é deturpar? É perceber de uma forma totalmente errada, enviesada, tá? O povo de Deus começa, ou você, fala em você, ou aquela pessoa que Deus escolheu, que Deus salvou, que Deus abençoou, primeiro confia exageradamente na sua própria beleza, isso é a concupiscência, tá? E em seguida passa a deturpar a sua beleza, deturpar as suas bênçãos, usar as bênçãos e os dons que Deus dá de uma forma para a sua própria ruína. Para a sua própria ruína. Isso é terrível. E olha só o que diz o verso 30. Então, verso 30, como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano Senhor, quando você faz todas essas coisas agindo como uma prostituta descarada, tá? Por que pouca força de vontade? Porque nós vivemos no mundo de pecado.
Nós temos uma natureza pecaminosa. E se você não tiver força de vontade, se você não tiver empenho, se você não tiver dedicação, você vai se tornar um idólatra. Você vai abandonar a Deus. Você vai também sacrificar os seus filhos. Você vai entregar as suas bênçãos no altar de Satanás. Tá? Por quê? Lembra de Pedro? Tá? O diabo, o nosso adversário, anda ao teu redor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Se você não tiver força de vontade para dobrar os seus joelhos, para orar, para clamar a Deus, para se arrepender dos seus pecados, para ler a Bíblia mesmo quando não quiser, para orar mesmo quando não quiser, para ir à igreja mesmo quando não quiser, se você não tiver força de vontade, você não vai ir. E você também vai confiar na sua beleza, nas bênçãos que Deus deu, para se prostituir, para se afastar de Deus e para buscar a sua própria ruína, tá? Cara, você marca esse versículo na sua Bíblia. Aqui, ó. Marca isso aqui, ó. Como você tem pouca força de vontade, tá? Marca aí, ó, que isso não seja a minha realidade, tá? Não seja a minha realidade, tá? Porque eu preciso, não é querer, eu preciso ter muita força de vontade, tá? Ter empenho, ter dedicação, sede sóbrio, né? 1 Pedro 5,3 começa, né? Sede sóbrios e vigilantes. Para você ser vigilante, você precisa de força de vontade. Você precisa de força de vontade, porque sem isso a gente não persevera. Sem isso a gente não persevera, tá bem? O texto continua. O força de vontade está aqui, ó. Porque você tem pouca força de vontade, tá bem? E aí a gente chega no verso 35, em que ele diz assim, ó: por isso, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Verso 36, assim diz o soberano Senhor: por você ter desperdiçado a sua riqueza e ter exposto a sua nudez em promiscuidade, tá? Cara, por você ter desperdiçado a sua riqueza. Quantas vezes desperdiçamos a nossa riqueza? Quantas vezes desperdiçamos as bênçãos que recebemos de Deus, os dons que recebemos de Deus? Quantas vezes desprezamos, desperdiçamos, usamos mal as oportunidades, as bênçãos, as dádivas que Deus nos dá? Quantas vezes expomos a nossa nudez em promiscuidade? O que é expor a nudez? É mostrar a sua vulnerabilidade, o seu interior, o seu coração, de forma promíscua, tá? Eu sou um homem casado, eu mostro a minha nudez para minha esposa. Para minha esposa. Por quê? Porque ela é carne da minha carne. Mas não apenas nesse sentido. Você mostra o seu coração para o seu Deus. Quantas pessoas têm exposto a sua nudez em promiscuidade na internet? Aberto o coração em promiscuidade na internet? Confessado os seus desejos, seus sonhos, suas vontades de forma promíscua na internet, de forma a dar oportunidade para o diabo em sua própria vida? Tá? Isso é muito sério. Tá? Você não pode expor a sua nudez, expor o seu coração a qualquer um. Você não pode revelar a sua alma a qualquer um, a qualquer pessoa. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério, tá? E então, chegamos no versículo 43, em que ele diz assim: então, 43, por você não ter se lembrado dos dias da sua infância, mas ter provocado a ira com todas essas coisas, farei cair sobre a sua cabeça o que você fez, palavra do soberano, o Senhor. Tá?
por você não ter se lembrado dos dias da sua infância. O que ele fala dos dias da infância? O que aconteceu nos dias da infância? Quando Deus te resgatou, quando Deus te salvou, quando Deus viu você abandonado, perdido em seus pecados, e Ele foi lá e resgatou você, e salvou você, e abençoou você, e perdoou os seus pecados. Ele limpou você do seu passado, Ele adotou você, Ele se tornou o seu pai, Ele se tornou a sua família. Tá? Lembrar dos dias da infância é lembrar da nossa salvação, é lembrar da nossa conversão, é lembrar de quando Deus nos fez povo dele, família dele. Quando Deus nos deu o Espírito Santo dele, quando ele nos selou com o Espírito da promessa. E quando ele diz, nada mais vai separar você de mim, eu não vou largar você. Tá? Isso que é lembrar da infância, lembrar do voltar ao primeiro amor. Por você não ter se lembrado dos dias da infância, é o mesmo que João fala lá para a igreja de Éfeso, por você não ter se lembrado voltado ao primeiro amor. Não ter lembrado de como começou o seu relacionamento com Deus, de como foi bom quando Ele te salvou, quando Ele entrou no seu coração, quando Ele te deu perdão e liberdade e salvação e vida eterna. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer disso. De quando começamos, de quando Deus começou a transformar a nossa vida. Tá? O texto avança e ele então começa a falar da maneira como o povo de Deus se portou de uma forma tão perversa, tão indecente, tão promíscua, tão vergonhosa, que eles passaram a validar o comportamento daqueles que desprezavam a Deus. Tá? Isso começa ali a partir do versículo 49. Tá? Ele vai falar de Sodoma, tá? E aí aqui no versículo 52, aguente a sua vergonha, pois você proporcionou alguma justificativa às suas irmãs. Quando ele fala de irmãs aqui, ele está falando de Samaria e de Sodoma, tá? Visto que os seus pecados são mais detestáveis que os delas, elas parecem mais justas que você. Envergonhe-se, pois, e suporte a sua humilhação, pois você fez com que as suas irmãs parecessem justas. Sabe do que está falando isso aqui? Pastor, não entendi. Tá, eu vou te explicar. Sabe o que é isso aqui? É quando o crente se comporta de uma forma tão vergonhosa, tão detestável, tão pecaminosa, que eles validam ou justificam o comportamento daqueles que desprezam a Deus, de incrédulos. É quando o incrédulo se comporta de forma melhor que crente. É quando o incrédulo paga as contas de forma melhor que crente. É quando o marido que é incrédulo honra a esposa dele melhor do que marido crente. É quando o patrão incrédulo trata os funcionários de forma mais respeitosa do que o patrão crente. É quando aqueles que não são crentes, que são incrédulos, que são idólatras, que são ateus, agem de forma melhor e mais digna do que aqueles que se dizem povo de Deus, do que aqueles que se dizem crentes. E isso faz com que Deus também nos castigue pelos nossos pecados. Deus aqui está falando, envergonhe-se e suporte a sua humilhação, suporte o castigo que eu vou trazer por você, porque você, se dizendo meu povo, agiu de forma tão vergonhosa que você faz com que aqueles que são incrédulos pareçam justos. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério, sabe? Quando o incrédulo cuida do dinheiro dele melhor do que você que é crente. O incrédulo não diz, o dinheiro foi Deus que me deu, o carro foi Deus que me deu, a casa foi Deus que me deu, o salário foi Deus que me deu. O incrédulo não fala isso. O incrédulo diz, eu conquistei isso com o meu trabalho, com o meu esforço, só por minha mão eu consegui. E ele trata isso que ele conseguiu de forma melhor e mais digna do que você que diz que, foi Deus que me deu. Percebe como isso é vergonhoso? Cara, se foi Deus que me deu, eu preciso tratar as minhas coisas de forma ainda melhor do que aquele cara que fala, foi eu mesmo que consegui pela minha força. Se o salário que eu recebo é bênção de Deus,
Eu preciso lidar com o meu dinheiro de forma mais responsável, mais correta, mais digna do que aquele que diz que o salário dele é só esforço dele, pronto. Tá? Então, quando o povo de Deus age de forma vergonhosa, repugnante, perversa e pecaminosa, muitas vezes mais do que aqueles que são incrédulos de fato, isso nos coloca numa situação terrível e vergonhosa. Então, chegamos ao final do capítulo, em que Deus diz, no versículo 58, Deus anuncia o castigo, você sofrerá as consequências da sua lascívia e das suas práticas repugnantes, palavras do Senhor. Tá? Você sofrerá esse castigo. No entanto, o texto não termina com um tom de castigo e de condenação. Tá? O texto termina, olha só o que diz o verso 60. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância. Por mais que você fez, por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha se afastado, por mais que você tenha envergonhado o meu nome, Deus diz, eu me lembrarei da aliança. A aliança que você esqueceu, mas eu me lembrarei. Deus honra a aliança que nós desonramos. Deus honra o pacto e o compromisso que nós quebramos, tá? E o texto termina com uma profecia belíssima. Versículo 63. Então, quando eu fizer propiciação em seu favor por tudo que você tem feito, você se lembrará e se envergonhará. Quando eu fizer propiciação em seu favor, o que é propiciação? Propiciação é aquilo que Deus faz para retirar o nosso pecado, para nos livrar da condenação. E aqui ele está falando daquilo que Jesus faz na cruz do Calvário. Ao morrer na cruz, em nosso lugar, Jesus faz propiciação pelos nossos pecados. Ele paga a nossa dívida com o seu próprio sangue. Percebe como um texto aparentemente inacessível se aplica à nossa vida? Se aplica à nossa realidade? Eu fiz uma anotação aqui da minha Bíblia, deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu aqui aumentar essa tela. Aqui, ó. Uma aplicação. Cuidado. Não confie em sua beleza. Não deturpe a sua beleza. Não tenha pouca força de vontade. Não desperdice a sua riqueza, as suas bênçãos, aquilo que Deus te deu. Não se esqueça da sua infância. Não se esqueça de quando você encontrou a Deus, da sua conversão, da sua salvação, de quando você sorriu ao dizer Jesus está no meu coração, eu tenho salvação e tenho vida eterna, Ele perdoou os meus pecados. Não se esqueça da sua infância. Não viva de modo a justificar o comportamento daqueles que desprezam a Deus. Você é povo de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Não viva de maneira que o seu comportamento pecaminoso justifique o comportamento daqueles que desprezam a Deus, tá? E se tudo isso acontecer, ainda assim, lembre-se da aliança eterna e da propiciação feita em seu favor. A propiciação que Jesus Cristo faz na cruz por você. Porque mesmo quando você quebra a aliança, Deus a honra. Mesmo quando você se afasta de Deus, a propiciação que Jesus fez em seu favor continua válida e Ele oferece a você perdão dos seus pecados, restauração e nova vida. Meu irmão, que Deus abençoe você, tá? Se você não leu ainda, eu espero que você leia Ezequiel 16. É um longo capítulo, mas é uma alegoria falando da infidelidade do povo de Deus, mas de como mesmo assim Deus castiga o seu povo, traz as consequências do pecado, mas Deus não abandona o seu povo. Deus o resgata, Deus honra a aliança que fez com ele. É uma belíssima lição e ela deve aquecer o nosso coração e reforçar o compromisso de servirmos a Deus com todo o nosso coração e sermos gratos
pela beleza e pela riqueza de bênçãos, de cuidado, de dons e talentos que Ele nos dá. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima conversa.